E aí, família, tudo bem? Como que vocês estão? Tudo certo com vocês? Olha, hoje é o primeiro dia e o primeiro vídeo do canal Entre Vírgulas, talvez seja o último também. Eu estou aqui muito feliz de estar trazendo esse vídeo e esse conteúdo para você que nós vamos trazer toda segunda-feira. Em torno de meio-dia a gente vai soltar os vídeos e que a gente está produzindo para vocês. Aí você faz o seguinte, você dá o teu joinha, você comenta, compartilha, e eu queria que você também desse ideias de temas que a gente poderia abordar. Qual que é a ideia do programa aqui? Qual a ideia do canal? A ideia do canal é explicar, é dar uma opinião. Entre vírgula é aquilo que você coloca na frase para dar uma explicação. Então a gente vai tentar explicar algumas coisas, a gente vai dar algumas orientações, então você fica também à vontade para dar ideias de temas, porque a gente vai fazer essas explicações a partir de notícias que estão aí na mídia, bombando na mídia, como as que a gente vai conversar hoje. Por exemplo, hoje nós vamos conversar sobre uma questão que está acontecendo muito séria, que é a questão da perseguição religiosa no Brasil. Nós vamos falar um pouquinho disso, sobre o problema, né, as lutas que o Colégio Batista Getsemane, em Minas Gerais, está enfrentando, e o seu pastor, né, o pastor daquela igreja que tem esse colégio, que é o pastor Jorge Linhares. O que está acontecendo lá? O Ministério Público chamou ele para depor como indiciado já, como alguém que está sendo indiciado, e tem que dar explicações. Não é indiciado que fala, né, mas ele está sendo questionado, foi chamado para depor, e então ele vai depor no Ministério Público de Minas Gerais. Nós vamos falar sobre esse assunto, vamos falar também sobre as Olimpíadas, né, sobre os evangélicos nas Olimpíadas, o que está acontecendo. Tem sido muito legal o que está acontecendo com os evangélicos nas Olimpíadas, e alguns que a gente não sabe se são evangélicos, mas que de alguma forma mostram que tem pelo menos uma ascendência cristã sobre eles. Nós vamos conversar também, sempre vamos neste canal, sempre vamos dar algumas opiniões políticas. Nós vamos conversar também sobre a live de ontem, né? A live do presidente, dessa quinta-feira, na verdade, a live do presidente da República. Ele falou sobre o voto impresso, o voto impresso auditável, o voto eletrônico com impressão e também com a possibilidade de auditar. Nós vamos conversar também sobre um acontecimento que ocorreu na casa de um cantor famoso chamado Wesley Safadão, e foi com um pastor. Eles frequentam uma igreja. Aqui não vem ao caso o nome da igreja nem o nome do pastor, mas teve uma ocorrência lá e eu quero conversar brevemente com vocês sobre isso, porque é uma questão de família. Então hoje nós vamos conversar sobre o testemunho dos atletas nas Olimpíadas, nós vamos conversar sobre problemas de perseguição religiosa, nós vamos conversar sobre questões da família, né, e de como lidar com algumas situações, e vamos conversar sobre uma questão política. Nós não vamos nos aprofundar em nada disso. Bom, você está no canal Entre Vírgulas e agora estamos começando mais um vídeo para você, tá bom? Muito bem, vamos lá? Falando um pouco sobre a questão do Colégio Getsemane de Minas Gerais. O Colégio Getsemane de Minas Gerais fez um vídeo que nós vamos colocar aí para você brevemente, com crianças abordando o tema da ideologia de gênero, dizendo que menino nasce menino e menina nasce menina, que é para dizer não a esta ideologia. Esta é a tônica desse vídeo. E o pastor Jorge Linhares, que provavelmente o coordenador daquele colégio e o coordenador desse vídeo, e talvez o pastor da igreja que tem este colégio, ele foi chamado para depor por discriminação. Tem os artigos lá da lei, e ele foi chamado então para depor. Nós vamos postar a carta também, que o pastor, vai subir aí daqui a pouquinho a carta que o pastor Jorge Linhares
está falando isso. Então agora vamos ver o vídeo aqui. Olha aqui para o vídeo. Olha aqui. Está se falando muito por aí sobre a ideologia de gênero. Essa ideologia afirma que ninguém nasce homem ou mulher. Ela diz que você é livre para escolher o que quiser. Como é que é? Isso mesmo. Ela quer confundir você. Dizendo que meninos podem ser meninas. E meninas podem ser meninos. Mas isso tá errado. Sim, muito errado. Pois com isso, eles querem Confundir também a nossa fé. dizendo que o nosso Deus pode errar. Querem trocar a verdade de Deus por uma mentira. Mas o nosso Deus nunca erra. Ele nunca erra. Meu Deus me fez menina. Meu Deus me fez menino. Meu Deus não errou comigo. Eu sou o que sou porque meu Deus me fez assim. Por isso, a nossa resposta contra a ideologia de gênero é: meu Deus nunca erra. Meu Deus nunca erra. Meu Deus nunca erra. Meu Deus nunca erra. Diga não à ideologia de gênero! Porque o meu Deus nunca erra. Muito bem, então esse é o vídeo que você acabou de ver e é por causa deste vídeo que está havendo esse problema com o pastor Jorge Linhares. Agora nós vamos ver também a intimação do Ministério Público. Você vai dar uma olhadinha aqui e você vai ver a intimação do Ministério Público. Esse é um breve vídeo do pastor Jorge Linhares também. Olha, dá uma olhadinha nesse vídeo, ele mesmo está falando por que ele está sendo acionado na justiça pelo Ministério Público, né? Dá uma olhadinha nesse vídeo. Pessoal, aí está o Ministério Público do Estado de Minas Gerais mandando para mim a intimação para eu estar lá no dia 2 de agosto de 2021, às 15 horas, na condição de investigado por ter declarado claramente que não somente eu, mas o Colégio Batista Getsemane, a igreja e todos nós, e a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, declara que homem é homem, mulher é mulher, menino é menino, menina é menina. Ore para que no abrir da minha boca eu seja um instrumento para a glória de Jesus. Está aí o nome do promotor, para que nós juntos estejamos em oração, segunda-feira, dia 2, às 15 horas. Um beijão. Bom, então você vê aí que coisa muito séria. Hoje nós estamos passando no Brasil uma situação muito séria por conta dessa divisão que está havendo, né, que foi realizada de forma ideológica entre brancos e negros, pobres e ricos, ricos e pobres, negros e brancos, por ideias de gênero, né, por questões de gênero ou até mesmo por opções, né, que as pessoas fazem da sua sexualidade. Então, hoje a igreja muitas vezes não pode, e no caso aí, como foi feito um vídeo um pouco mais, um vídeo que confronta um pouco mais, eles estão então chamando o pastor e ele pode até receber alguma punição por isso. Então veja bem que nós estamos indo, se isso continuar, nós estamos indo para uma perseguição franca contra a igreja. Não é a primeira vez que isso aqui acontece, não é a primeira vez no Brasil, não é a primeira vez nesses últimos tempos. Então vocês vejam que aquela PL, né, 122, que tentaram passar no Congresso Nacional, ela punia de 1 a 7 anos o pai que ensinasse o filho de que
esta opção sexual, ou esta ideia, na verdade é a ideia de que não existe homem e mulher, existe aquilo que você quer optar, né? Então a gente vê hoje aí a ideia também das palavras neutras, do gênero neutro nas palavras. Então tudo isso é uma tentativa de impor sobre nós uma opção ideológica. Porque é claro que a gente sabe o que Deus diz na palavra sobre isso, porque Deus criou o homem, macho e fêmea os criou. Então, assim, para que isto caia por terra, é preciso primeiro derrubar o artigo da Constituição, os artigos da Constituição que tem a ver com isso, e também proibir a Bíblia. E aí nós vamos ter um problema muito sério, como já temos tido. Então, como já temos tido em outros países, aí você precisa ficar atento, porque isso tudo tem a ver com política. Isso tudo tem a ver com política. Não tem jeito da gente ser um ser apolítico. Quando você se diz apolítico, que você não tem política, isso também é uma opção política. Essa opção de isenção é uma opção também que você está fazendo. Então, é muito importante, e aqui eu já vou entrar um pouquinho com a live do presidente na quinta-feira, quando ele questiona por que não querem o voto auditável. Por que não querem esse voto auditável? E lá ele coloca, você pode pegar aí no Google, pode pegar o Pingos nos Is de quinta-feira, que tem a live completa do presidente lá. Você pode, da Jovem Pan, Pingos nos Is, você pode ver o vídeo e ele questionando, né? Porque o que leva um homem, ele questiona, né? O que leva o presidente do Tribunal Superior Eleitoral a querer barrar o voto eletrônico, né? O voto eletrônico mais auditável. O que leva ele a querer barrar isso? Por que as pessoas não querem? Por que tanta gente mudou de ideia? Porque já passou uma lei anteriormente sobre isso. Por que mudaram de ideia? Então ele questiona muito isso, e nós devemos pensar bem em quem nós vamos votar nas próximas eleições. Você já deve se inteirar politicamente, porque as suas opções vão determinar o nosso futuro. E se nós votamos em gente que está no espectro político, que é contra o cristianismo, que é contra a família, que é contra a Bíblia, então aí nós vamos ter um problema muito sério, porque nós podemos ver leis aprovadas. E são estes políticos, são estes mesmos políticos que são presidenciáveis, que estão na governança do Estado, do município, tanto no executivo, legislativo, que muitas vezes influenciam as universidades, né, com suas políticas, né, a ideologia influencia, colocando seus reitores e tudo mais, e isso tudo vai desembocar na formação dos nossos magistrados, vai desembocar na formação dos nossos advogados, professores, que vão formar os nossos filhos. Então, hoje, nós temos professores formados nesses 30 anos de socialismo no Brasil. E aí, o que temos? Olha como que a nossa nação está na educação. Então, veja bem, eu não quero colocar aqui nenhuma pessoa como ideal, mas quero colocar que você pense em pautas, que as pessoas defendem, e tome muito cuidado com os políticos camaleões, que eles são de uma vertente ideológica, mas eles mudam de ideia. No fim, desemboca nisto. Quando nós vimos na Bolívia isso acontecer, né, o Evo Morales querendo proibir a evangelização na Bolívia. E a igreja foi para a rua e fez manifestações, e o povo foi para a rua, e acabou que ele desistiu, mas está lá o povo sendo muitas vezes bloqueado. Então a gente precisa tomar cuidado com a perseguição religiosa, e onde a gente pode cortar esse mal é nas eleições, é votando em gente que tem que podem até não ser convertidos, como a gente vê, né? Como a gente entende que é uma conversão, um novo nascimento, mas elas têm uma ideia, elas têm uma plataforma. Elas têm uma plataforma de ações e de pensamentos que priorizam os bons costumes, priorizam as ideias conservadoras, que vai ter a ver com o cristianismo, seja católico ou evangélico, vai pensar mais ou menos do mesmo jeito,
não é? Os religiosos em geral pensam do mesmo jeito, pensam, por quê? Porque tem uma influência judaico-cristã. Então pensa bem nas pessoas, não é porque ela se diz evangélica ou católica que ela defende essa pauta. Às vezes ela não defende, às vezes ela tem uma teologia, que é uma teologia que vai para essa direção ideológica, que vai depois, que posteriormente, quando estiver legislando ou executando, né, ou julgando, eles vão ter a ideia, vão ter esta vertente de colocar as coisas nessa dinâmica, na dinâmica do marxismo, do socialismo, onde até do socialismo gramscista, que tem que destruir a cultura judaico-cristã. Isso é muito sério e nós precisamos tomar cuidado. Você vê que o pastor Jorge Linhares e a Igreja Batista Getsemane, o Colégio Getsemane, Colégio Batista Getsemane também estão sofrendo já questionamentos e podem sofrer até sanções. Tome muito cuidado com isto. Mudando agora um pouco de assunto, mas mantendo um pouquinho dentro da questão dos bons costumes e do bom comportamento, quero falar do que aconteceu, um caso que aconteceu, está na mídia. Eu vi algumas pessoas falando, vídeos, e eu vi uma pequena tira, um pequeno vídeo, muito pequeno, não dá para ver muita coisa, mas até com muitos borrões em cima, porque tratava-se de crianças. Estava vendo um aniversário, e se eu não me engano, da filha do Wesley Safadão, e o pastor do Wesley Safadão estava nesse aniversário, e ele, num determinado momento, ali o pessoal estava brincando na piscina e tudo mais, e ele vai e abraça a menina, ele vai por trás da menina, a menina de uns eu não sei quantos anos ela tem, mas entre 8 e 10 anos, alguma coisa assim. Ele abraça a menina e a menina escapa dele, porque a criança quer brincar, ela escapa dele, mas a maldade da internet é muito grande e nós precisamos tomar cuidado com isso, com as coisas que postamos. Então algumas pessoas começaram a levantar a questão de que aquele pastor tentou bulinar naquela menina, que ele era um pedófilo, que ele estava tendo atitudes de pedofilia. E que ele depois, como está meio gordinho, aquela coisa de gordinho, né, quer esconder a barriga, puxa a camiseta para baixo, né, fica ajeitando a camiseta para baixo. Então que ele estava escondendo o seu órgão genital para que ninguém percebesse que ele estava excitado com a menina. Então essa foi a ideia que quiseram passar. Você não vê isso no vídeo, está muito longe disso. O Wesley fala sobre isso, fala que ele é um homem de Deus, que ele é um homem sério e que ele tem esse costume de ficar puxando a camiseta para baixo para esconder a barriga, porque ele está um pouquinho fora de forma. Mas vejam só, o cuidado que nós temos que tomar. Líderes, cuidado, muito cuidado. Eu não vou nem passar esse vídeo aqui, porque ele é tão curto e tão assim, precisaram criar bastante em cima. Eu não vou nem passar, mas nós precisamos tomar cuidado com o toque nas crianças, cuidado com muitos pastores, né, com liberdade com as crianças, colocam criança no colo, às vezes numa festinha, coisa desse tipo. Vamos tomar cuidado para não dar margem para nenhuma conversa. Homens, tomem muito cuidado com brincadeiras com meninas, com meninos, com mulheres. A gente precisa se cuidar muito, porque a maldade hoje, ela está terrível, ela está campeando. Nós precisamos tomar cuidado com isso. O cara está lá brincando com a maior liberdade que ele tem com a criança, porque está acostumado com a criança com ele, e aí ele vai lá dar um abraço na criança, um abraço carinhoso, pronto, ele já é um pedófilo, ele já é sujo. Mas a Bíblia também diz, né, não que isso não aconteça, pode acontecer de realmente ter uma maldade no coração da pessoa, mas muitas vezes a maldade está no coração de quem vê, está no coração de quem julga, né? Para os puros tudo é puro e para os impuros nada é puro. Agora, nada justifica um toque sujo numa criança. Isso deve ser denunciado. Isso aí não tem que, quando você vê uma pessoa fazendo coisas assim, tentando bulinar em crianças, mexendo com crianças, com adolescentes, você tem que denunciar. Isso precisa ser denunciado. Pastores, não aceitem isso dentro das suas igrejas. Não tem esse negócio de vamos botar pano quente em cima, não. O que é, o que não é, não é. Pão, queijo, queijo.
Escreveu, não leu, é analfabeto. Vamos parar com esse negócio de cobrir as coisas e depois manter um pedófilo dentro da igreja e o cara lá fazendo coisas que depois vão marcar as crianças para sempre, depois vai se descobrir isso depois de muitos anos, com muitas crianças com crises emocionais, com crises de identidade, inclusive identidade sexual. Tome muito cuidado, pastor, tome muito cuidado, não é só homem não, mulher também. E vamos um pouquinho mais além, né? Nós temos visto a grande quantidade de padrastos, a grande quantidade de namoridos sendo colocados dentro de casa e as tragédias que estão acontecendo dentro dos lares. Mulheres, cuidado com quem se coloca dentro de casa. Marido, cuidado com que mulher se coloca dentro de casa, né? Pai, mãe, né? Na verdade, né? Porque essas são pessoas que já não são casadas, né? Não estou aqui autenticando o divórcio de maneira alguma. Deus odeia o divórcio, né? Então eu estou falando aqui de pessoas que estão sozinhas e têm filhos e querem ter uma pessoa em casa e coloca, e serve para todo mundo, não é só para evangélico não, né? Precisamos ter um pouco de consciência sobre estas coisas, muito sério, eu fico muito preocupado com isso, muito preocupado. Olha, Deus é tão rigoroso com isso, ele fala que melhor seria colocar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar no profundo abismo. É melhor isto do que mexer com uma criança, porque quem mexe com uma criança está mexendo com Deus. Muito cuidado. Bom, deixa eu falar um pouquinho agora mudando um pouco de assunto, deixa eu falar um pouquinho dessa coisa linda que está acontecendo em Tóquio. Que coisa maravilhosa as Olimpíadas. Infelizmente eu não posso assistir tudo, porque pelos horários e também porque eu não tenho kanê para ter os canais, né? Kanê é dinheiro em japonês, né? Eu não tenho kanê para ter os canais, é muito caro para ter os canais e para ter todos os canais, porque passam em vários canais na televisão a cabo, né? Eu tenho uma televisão que é com fibra ótica, né? Com fio de fibra ótica, né? Então, eu não sei falar essas coisas, tá, irmãos? Então, você leva na boa aí. Então, é o seguinte, eu não tenho, mas eu tenho visto algumas coisas e tenho torcido, ficado muito feliz com algumas coisas, e tem alguns evangélicos, né, como Ítalo Ferreira. Que show de bola aquele rapaz, né? Que temor de Deus, acordando para orar, e o Senhor colocando tranquilidade no seu coração. Vai lá, diz amém, 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 vai embora. E ele foi, pediu a Deus, todo dia, 3 horas da manhã ele levantava, um exemplo para a gente, né? 3 horas da manhã levantava para interceder por algo que ele queria, glorificar a Deus através do esporte. E isso aconteceu. Que show que ele deu, né? Que show que ele deu naquelas ondas. O Ítalo foi tremendo, né? Você viu a comemoração dele no pódio, ele tem o costume de comemorar daquele jeito, dando um salto mortal. Depois falando da sua família, todo carinhoso, um cara que já é campeão mundial, ele já é campeão mundial do surf, mas agora ele está carregando uma bandeira nas costas. O cara tem orgulho, né? Aquele atleta tem orgulho da nação dele, de envergar a bandeira brasileira. Que legal isso! Ver isso nos olhos do Ítalo, toda vez que ele fala. Que bacana isso, Ítalo. Parabéns, parabéns. E nós estamos junto com você, torcemos por você e estamos felizes com a tua vitória. A tua vitória é nossa vitória. E o que dizer da Raíssa Leal? Raíssa Leal, aquela menininha, meu Deus, quando eu vi aquela menina na pista lá de skate, eu falei, Jesus, que é isso? Que menina esperta. O apelido dela é Fadinha, porque fizeram um vídeo com ela com uma roupinha de fada. Parece que ela estava tentando algumas manobras no skate, não conseguia. Ela foi lá, depois colocaram uma roupinha de fada nela, ela acertou todas, ficou super feliz e aí virou a fadinha do skate. E a Raíssa, que é do Maranhão, né, é de uma igreja batista, acho que é da Igreja Batista Central de São Luís, ela vai e dá aquele show, né? Tinha uma campeã, você vê, algum tempo atrás a Raíssa, ela foi a um programa de TV, algum tempo atrás não, ela tinha 6 anos de idade, ela foi a um programa de TV, 6 ou 8, agora eu estou confuso, e ela tinha um sonho, conhecer a outra atleta que era campeã mundial. E ela foi então, e essa atleta vem e abraça ela e beija ela. Agora as duas estavam competindo na mesma série. A que era campeã mundial naquela época não conseguiu levar, e ela levou a série
ela entrou, né, naquela série e depois na final ela deu um show. Raíssa, ó, você é orgulho nosso. Tentaram esconder o pai e a mãe da Raíssa, mas não deu, porque Deus exalta os humildes, né? Se você se exaltar, Deus te humilha, mas se você se humilhar, Deus te exalta. Uma família de Deus, uma família vivendo para Deus, que bacana. Agora temos a Rebeca também, a Rebeca da ginástica artística. Eu não sei se ela é evangélica ou não, ela colocou lá aquele baile de favela, né? E para a música que ela usou na prova de solo dela, e ela ganhou a medalha de prata. E a Rebeca, ela deu um show, né? Um show de tranquilidade, de serenidade, e por isso ela venceu. Agora, depois ela citou, né? Doce como mel, acho que é esse o título da música, que a vitória é doce como mel. Então, assim, ela colocou isso, e ela também falou que ela queria, de alguma forma, glorificar a Deus. Então, passa a impressão que ela é cristã, ou pelo menos tem uma ascendência cristã. Alguns dizem que ela é presbiteriana, eu não sei. Mas a gente está vendo Deus ser glorificado, inclusive nessas questões, né? Na questão do esporte, né? Daqui a pouco nós vamos ter o Augusto Dutra competindo também, ele que é aqui de Marília, que tem família na Igreja Evangélica das Nações, que também foi influenciado, fez uma decisão por Cristo aqui dentro da Igreja Evangélica das Nações, e vamos ter ele competindo no salto com vara, né? Sucesso aí para o Augusto, não sei como está a vida dele hoje, não tenho acompanhado, mas sei que é um grande atleta, e nós esperamos que ele dê um show ali nas pistas de Tóquio. Muito bem, que bacana. Primeiro, nosso primeiro dia de Entre Vírgulas, aí trazendo para você essas questões e como a gente pode glorificar a Deus naquilo que fazemos, como que a gente pode dar uma volta legal nas coisas, fazendo aquilo que a gente sabe fazer. Exemplo, esses atletas aí. E aí eu coloquei até alguma coisa, postei alguma coisa sobre a Raíssa, dizendo assim, ó, se ninguém atrapalhar, o brasileiro dá certo. Se ninguém atrapalhar, o brasileiro dá certo. Porque não pode acontecer o que está acontecendo em Cuba, Venezuela, está acontecendo na Argentina. Se acontecer isso no Brasil, vão atrapalhar os brasileiros. Mas se ninguém atrapalhar, e aí eu e você somos responsáveis por isso, se ninguém atrapalhar, e nós vamos ajudar que não atrapalhem através de um voto consciente, naqueles que realmente carregam o conservadorismo dos costumes e carregam são liberais na economia. Nós precisamos tirar o peso do Estado, né? Esse peso é muito dinheiro, o Estado tem que gastar com muitas coisas, 70% do PIB brasileiro é só para pagar funcionalismo e a máquina estatal. Isso tem que acabar. Né? Nós precisamos diminuir impostos, aí precisa diminuir a máquina estatal, por isso as privatizações, por isso tem que essa questão de concursados ficarem eternamente depois dos seus parentes, né? Como em muitas vertentes públicas tem isso também. Então nós precisamos do seguinte: quem produz ganha, quem não produz não ganha. Os melhores ganham mais, os que não são melhores não vão ganhar tanto. Então nós precisamos disso. E isso só vem a gente votando bem. E a gente precisa começar a pensar isso agora, porque depois disso vem sucesso para o Brasil e vem liberdade para todos nós. Muito bem, estamos encerrando este vídeo neste canal, e aí eu convido para você curtir, você comentar, você se inscreva aí embaixo e coloca todas as opções no sininho para que você seja avisado, porque toda segunda-feira, por volta de meio-dia, vai subir um novo vídeo para você. E esse vídeo fica gravado aí, você pode acessar a hora que você quiser e compartilhe para que cheguem mais pessoas e divulgue o nosso canal para que ele vá adiante. Que Deus abençoe a todos. Meu nome é Paulo Berbel e estarei com você no canal Entre Vírgulas. Tchau, família!